E sejam bem-vindos para essa live 1989. Estamos chegando aos 2000, esse 25º domingo do tempo comum, hoje dia de São Mateus. E o Evangelho é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 13. Hoje é o aniversário do meu querido padre Ricardo França, o Glitz. Foi meu chefe lá na Petrobras. E o Meireles, estudei com ele no curso de Engenharia de Equipamentos da Petrobras. Parabéns a vocês, é minha alma quem diz. Deus cubra vocês de bênçãos. Deus faça vocês muito felizes. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas 16, versículo de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te, depressa, e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro justo, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Esse é um evangelho desafiador de entender, porque Jesus elogia o administrador infiel, mas ele elogia não pela desonestidade, mas pela esperteza. Jesus fala aos discípulos sobre essa relação com os bens materiais e o perigo do apego ao dinheiro. Esse administrador representa alguém que recebeu a missão de administrar o que não é seu. Somos eu e você. Estamos administrando o que não é nosso. É uma imagem de cada ser humano diante da vida, dos dons de Deus e das riquezas terrenas. Esse administrador infiel é acusado de má gestão e, sabendo que perderá o cargo, busca garantir seu futuro fazendo acordo com os devedores, diminuindo suas dívidas. Essa atitude era irregular, mas ele mostra astúcia e rapidez para agir em favor de si mesmo. Tem alguns que falam que isso que ele dá de desconto já era o que ele tinha botado a mais na conta. Difícil de saber, mas possível. A gente não vê Jesus não elogiando a desonestidade, mas a esperteza. E aproveitar o tempo e as oportunidades.
E faz uma comparação. Ele diz: os filhos deste mundo, os que vivem só segundo a lógica terrena. Vanderlei, você vive só conforme a lógica terrena? Ou você vive na perspectiva da eternidade? E esses filhos do mundo são ágeis e criativos para garantir os seus interesses nessa vida terrena. Os filhos da luz, que neste caso os discípulos, muitas vezes são lentos e descuidados quando se trata de buscar o reino de Deus. Qual é o cuidado que eu e você temos, e o esforço e o empenho e a dedicação em buscar o reino de Deus? Usar os bens materiais, usar o dinheiro injusto para fazer amigos, significa que o dinheiro que pode ser fonte de justiça e apego deve ser usado para o bem, para ajudar os outros. Assim, as obras de caridade nos preparam para a eternidade. Fidelidade nas pequenas coisas. Quem não é fiel em pequenas coisas, como no dinheiro, não vai poder ter as coisas maiores, que são os bens espirituais. Jesus colocou com a sentença decisiva: ninguém pode servir a dois senhores. O dinheiro pode se tornar um ídolo e só podemos ter um Senhor absoluto. Só um. Deus. E aí fica a pergunta para mim e para você: somos administradores e não donos? Tudo que temos é dom de Deus. Estamos cuidando como se fosse dom de Deus ou como se fosse propriedade nossa? O dinheiro é útil, é passageiro, mas é passageiro. E precisa ser usado como instrumento para justiça, solidariedade e caridade. Eu e você precisamos ser espertos e determinados para o reino de Deus. Assim como muitos se empenham nesses bens passageiros, morre e fica tudo. Concluindo, Jesus convida a mim e a você a usar com inteligência os bens materiais, não para o nosso egoísmo, mas para o amor e a caridade. Sempre lembrando que o verdadeiro tesouro está em Deus e não no dinheiro. Hoje a gente celebra São Mateus. São Mateus é nascido em Cafarnaum, um pecador, cobrador de impostos, que deixou tudo e seguiu a Jesus, tornando-se um dos 12 apóstolos. Os evangelistas Lucas e Marcos também o chamam de Levi, o nome dado pelos seus pais. Ele mudou o nome como uma forma típica da época para indicar a mudança de vida. O nome Mateus algumas vezes foi citado nos Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a missão de Mateus. Esse é aquele que soube usar dos bens materiais para conquistar os bens espirituais, largou tudo. São Mateus é identificado com o apelido de publicano, termo carregado de consequências negativas e socialmente relevantes. O desprezo pelos cobradores de impostos no tempo de Jesus estava muito enraizado. Eram cobradores de impostos. E não se odeia alguém só porque trabalha no que hoje chamamos de finanças. Mas os judeus, na época, não pagavam impostos ao seu Estado soberano e livre, mas aos ocupantes romanos. Na prática, pagar imposto significava financiar quem o oprimia. E o cobrador de impostos virava a ser um colaborador detestável. São Mateus fazia esse trabalho em Cafarnaum, na Galiléia, com seu banco ali no ar livre. Jesus o vê pouco depois de curar um paralítico. Ele o chama, ele se levanta, de repente deixa tudo e o segue. A partir desse momento, os impostos, as finanças, os romanos deixam de existir. São Mateus vê o que Jesus falou. Ele se torna alguém que investe tudo na vida eterna. Ele deixa tudo pela palavra de Jesus. Siga. Ele é autor do primeiro evangelho, escrito não em grego, mas em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica.
No texto ele coloca em realce o fato que Jesus é o Messias que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam pelo mundo e Mateus foi para a Arábia. Hoje a gente não consegue participar de uma missa, é proibido. Na Arábia hoje é proibido, não tem missa lá. Se tu for para a Arábia não vai conseguir participar de missa. Ele foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais que mandaram arrancar-lhe os olhos e encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses. Deus não abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus foi para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse ato, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescente nos tempos apostólicos. Segundo algumas fontes, Mateus teria morrido por causas naturais. No entanto, existem outras versões. Uma diz que ele foi assassinado enquanto celebrava a missa, sendo morto por uma espada por ordem de um governante local hostil ao cristianismo. Outras tradições falam que ele teria sido queimado vivo, apedrejado ou decapitado. Mas não há consenso. A igreja considera ele um mártir. As suas relíquias encontram-se na cripta da Catedral de Salerno. Tive a oportunidade de estar lá. Fui viajar com a Márcia e estive lá na Catedral de Salerno. Ali o santo é festejado em 21 de setembro com uma solene procissão. São Mateus é considerado o santo padroeiro dos banqueiros, bancárias, alfandegários, cambistas, contadores, consultores, tributários, contabilistas e cobradores de dívidas. Encerra a live de hoje, que se estendeu já 12 minutos, né? No domingo um pouco mais, até que dá. Uma oração a São Mateus. Eu não sei se o lugar onde eu tive foi Santo André ou São Mateus. Vou tentar esclarecer depois. Vamos à oração. Tu que conhecesse Jesus de modo tão profundo e a partir disso soube relatar seus mistérios, que o sentido da nossa vida seja conhecer o Cristo e testemunhá-lo assim como tu fizeste. Que sejamos fiéis seguidores e adoradores do Senhor. Amém. São Mateus, apóstolo e evangelista, rogai por nós. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.